Olá, meus queridos, tudo jóia? O vídeo de hoje é um vídeo especial feito a pedidos e eu vou ser muito sincera, como os pedidos foram muitos e todos de uma vez só, uma avalanche, eu não tinha uma vinheta específica para o tema de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre como e por que estudar para a prova de linguagens. E aí, por causa disso, eu vou rodar a vinheta de encerramento, pelo menos vocês ficam sabendo aí das minhas redes sociais. A minha sugestão era que vocês aproveitassem e se inscrevessem no canal e ativassem as notificações enquanto roda essa vinheta. Me sigam nas redes sociais também, tem os meus contatos nas redes sociais. Bom, como avisado, eu recebi um vendaval de mensagens do tipo: Jana, chegou julho, dá para estudar para a prova de linguagens? Jana, o meu professor falou que linguagens não tem matéria, é só interpretação de texto. Jana, eu vi uma menina no TikTok falando que só interpretando os comandos ela conseguiu tirar uma boa nota, ela nunca estudou nada de linguagens. E aí eu vou ser polêmica, né? Infelizmente eu preciso ser polêmica às vezes, eu nem gosto de ser polêmica, e vou falar que todo mundo fala muita coisa, as pessoas tiram opiniões de partes do corpo inomináveis. Então eu vou começar falando o seguinte: sim, dá para estudar para a prova de linguagens. Cai conteúdo na prova de linguagens. A prova de linguagens não é apenas interpretação de texto. E aí eu vou pedir um favorzinho para vocês, vão para a câmera dos bastidores, não é mesmo? Manda aqui embaixo para mim os principais mitos ou inseguranças ou fofocas ou boatos que circulam em relação à prova de linguagens. Coloca aqui que eu vou responder todas essas coisas para vocês, ok? Bom, voltando. Então, a primeira... Olha, fiz essa câmera aqui. Essa câmera é uma outra câmera. Estava escondida, mas na verdade eu queria essa aqui. Multicâmeras, Boninho, me contrata. Então, a primeira coisa, dá para estudar linguagens? Dá, tá? A próxima pergunta seria, já deixei ela prontinha aqui, por que estudar linguagens? Primeiro, acho um motivo bem importante, que é, primeiro, porque a prova de linguagens é 1/5 da sua prova, né? É 1/5 da nota total. 1/5 é muita coisa, tá? Um outro motivo para você estudar para a prova de linguagens é o seguinte: quando você está se preparando para a prova de linguagens, em geral, você fortalece as suas estratégias de interpretação de texto, de interpretação de comando. Isso te ajuda em outras provas, prova de humanas, prova de matemática. Eu estava recentemente conversando com um professor de matemática, amigo, o Renatinho, e ele estava falando que é muito frequente que os alunos não acertem as questões de matemática porque não sabem interpretar o comando. Quando você se prepara para a prova de linguagens, você se prepara para as outras provas que abordam essa questão da interpretação de texto. Então, primeiro, é 1/5 da nota, né? A prova de linguagens, redação, humanas, matemática e natureza, 1/5. Próximo motivo, para fortalecer a sua interpretação de texto. O aumento do desempenho. Opa, do desempenho não. Em outras provas. E o terceiro motivo, que não é um motivo muito nobre não, mas eu vou ter que falar sobre ele, né? Pelo seguinte, em geral, os alunos, mesmo os alunos de alto desempenho, não se preparam para a prova de linguagens, negligenciam, né, as habilidades de linguagens, de interpretação, os conteúdos. E nos cursos mais concorridos, às vezes, qualquer 10 pontinhos que você tira em relação aos demais candidatos já fazem diferença. Então, se você quer os cursos mais concorridos, por exemplo, direito, algumas das engenharias, medicina, isso pode ser o seu diferencial na hora do total, né?
como é uma disciplina normalmente negligenciada, pode ser um diferencial na sua nota. Aproveita e coloca aqui embaixo para mim, nos comentários, qual é o curso que você vai fazer. Eu fico sempre curiosa para saber qual é a distribuição de interesses dos meus alunos. Então, por quê? Por esses três motivos, tá? Então, vale a pena, se você tiver outro motivo, colocar aqui ou, eventualmente, compartilha esse vídeo com um professor seu de linguagens, de humanas, ou se você tem, por exemplo, um mentor de resolução de prova, e a gente vai trocar ideias. Segunda pergunta, além de por que estudar linguagens, seria como estudar linguagens, tá? Eu tô gravando esse vídeo agora, meados do mês de julho, e não dá para você enrolar e sair estudando tudo, dando o mesmo nível de prioridade para tudo. Então, primeira coisa que eu faria hoje, vou até diminuir aqui. Olha, quem sabe mexe ao vivo. Vou redimensionar. Eu começaria falando que é necessário priorizar as matérias que mais caem, tá? Então, eu sugeriria priorizar. Ah, não queria essa caneta grossona, não. Priorizar os conteúdos mais frequentes. Não dá para sair estudando tudo ao mesmo tempo. E aí, gente, tem um princípio que eu gosto muito de falar dele, tenho falado sobre ele nas redes sociais. A propósito, me siga nas redes sociais, tem muito conteúdo sobre linguagens saindo nos próximos dias. Tem um princípio que é o chamado princípio de Pareto. Normalmente o pessoal da estatística, das exatas, usa o princípio de Pareto. É a ideia de que, em geral, com 20% de investimento, você gera 80% de retorno. Aplicando o princípio de Pareto à prova de linguagens, por exemplo, 20% do conteúdo são responsáveis por 80% das questões. E aí você tem que saber quais são esses conteúdos mais frequentes. Tá? Então, posso já dar um pequeno spoiler. Em geral, cai. Não vou te dar todo o segredo, não. Tá? Não vou te dar todo o segredo, mas, em geral, a gente pode dizer que top 3 conteúdos que mais caem: tipos e gêneros textuais, funções da linguagem e a questão de variação e mudança linguística. Os outros conteúdos eu vou dar uma de gatinha misteriosa, porque é conteúdo que eu ainda vou lançar por aqui e nas minhas redes sociais. Para vocês saberem os outros conteúdos, eu acho muito interessante que vocês me acompanhem por aqui nas redes sociais. E aí, sendo muito sincera, acho que vale a pena, eventualmente, se apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aí, porque teremos um curso de linguagens, um super intensivo de linguagens que segue o nosso querido princípio de Pareto. Em vez de você ficar procurando quais são os conteúdos mais frequentes, eu te conto quais são esses conteúdos. E nesse curso eu faço mais algumas coisas. Então, aponta o seu celular para essa imagem, para esse QR Code que está aí agora, porque você vai ter acesso à lista de espera para esse curso de linguagens. Outra coisa que eu faço no curso de linguagens e que eu te dou dica de como fazer, como estudar, é, além de priorizar os conteúdos mais frequentes,
eu acho que vale a pena você estudar a partir de questões. Então, a ideia é focar em questões, errou em uma questão específica, revisar o conteúdo, e para isso você precisa identificar qual conteúdo caiu em qual questão. Tá? Então, errou uma questão, identifica. De que é essa questão? É uma questão sobre modernismo? Aí você vai lá na sua matéria de modernismo ou no nosso curso de linguagens, na aula de modernismo, que está separado conteúdinho por conteúdinho, e você vai achar o conteúdo. Revisa o conteúdo e depois você volta e entende o seu erro. O Enem trabalha, por exemplo, com os chamados itens distratores. Quem foi meu aluno sabe, eu chamo isso de bonitinha mais ordinária. O Enem tem alternativas que foram milimetricamente feitas para te fazer errar feliz. E no nosso curso de linguagens, desculpa, gente, eu estou muito empolgada, muito feliz, muito orgulhosa. Eu te ensino os principais itens distratores. Então vai lá e entende o seu erro. Por que você errou aquela alternativa? A alternativa é de acordo com o comando, mas não tem a ver com o texto base? Ou fala de uma característica do texto base, mas não atende o comando? Então você vai entender o erro. Então deixa eu só mudar aqui, porque a pessoa é lesada. E depois que você entendeu o erro, você vai fazer outras questões, tá? E aí você vai seguir adiante. Você vai fazer uma outra questão do mesmo conteúdo. Para ver se você entendeu mesmo. Ok? Então, acho que esse é o caminho do ouro. Te entreguei o caminho do ouro. Te falei quais são 3 dos conteúdos que mais caem. Te falei como estudar. E última chance. Clica aqui nesse QR Code que está na nossa tela neste instante, tira uma fotinho, vai abrir a lista de espera, um curso super enxuto, super objetivo, porque ainda dá tempo de se preparar para a prova de linguagens, mas esse estudo precisa ser produtivo, enxuto, direto ao assunto. E aí, gostou do início do nosso conteúdo sobre linguagens? Eu vou, a partir dos próximos vídeos, abordar mais concretamente alguns elementos da prova. Me conta, neste instante, o que está te preocupando mais? Redação, linguagens, os dois? Porque aí eu vou fazendo um equilíbrio legal entre os conteúdos aqui no canal. Última coisa que eu vou pedir para vocês, não se esqueçam de ativar as notificações, se inscreverem no canal, deixar o like, deixar um comentário, porque quanto mais vocês interagem, mais nós sabemos que estamos no caminho certo. Um beijo e a gente se vê.